me lembro de um caso que eu atendi, que houve realmente o abandono, né, pela mãe e pelo pai. Essa criança ela foi criada por terceiros, né, por uma vizinha, por uma tia, e ela cresceu, ela se desenvolveu muito bem profissionalmente, ela casou, teve os filhos dela, e quando ela chega ao consultório, ela chega com uma tristeza muito grande, porque ela não está dando mais conta de viver a vida dela, de cuidar dos filhos dela como ela gostaria de cuidar. E ela realmente, depois de ter entrado de licença médica, ela ficou uma mãe muito protetora e obsessiva pelos filhos. Com medo da perda, com medo da morte, ela entrou completamente na vida dos filhos dela, e já eram filhos adolescentes, né, para não perder a importância que ela tinha como mãe. E esses filhos, se sentindo sufocados, começaram a mostrar para ela o quanto começaram a colocar limites na entrada da mãe, né? Então, ela se sentia muito frustrada porque reviveu, né, acordou uma crença do abandono, do se sentir rejeitada por esses filhos, dessa vez, né? O que ela não estava conseguindo ver era, pelo menos, o que ela não estava conseguindo perceber, era o medo que ela estava sentindo de morrer e ficar sem os filhos, e dos filhos ficarem sem ela, né? E o quanto ela estava entrando na vida, invadindo a vida dos filhos, sufocando os filhos, querendo saber de tudo o que acontecia na vida dos filhos, controlando, como se o controle pudesse dar a ela a segurança que ela estava precisando. Então, foi um processo muito bonito dela perceber, né, dela poder assumir esse medo, que nem esse medo ela assumia para ela mesma. Ela já estava fora já tinha acabado o tratamento, já tinha feito cirurgia, feito tratamento, acho que radioterápico. Ela já estava assim só nos check-ups semestrais, né? Mas ainda vivendo aquele medo constante, intenso, né? O que não a deixava perceber o quanto ela estava sufocando os filhos dela e o quanto isso trazia frustração para ela, porque os filhos já não queriam mais aquela mãe, né, que ela havia se transformado, né? Então, assim, foi um processo bem bacana dela se conscientizar do medo, dela perceber a entrada na vida dos filhos dela, do limite dela, né? E dela perceber também que essa ferida da rejeição e do abandono não era em relação aos filhos, isso era dela de outra época da vida dela que ela não conseguiu elaborar. O paciente oncológico, ele raramente pede ajuda psicoterapêutica ou ajuda de algum profissional antes de surgir a doença. Por quê? Como ele sabe que ele corre o risco de ir para a terapia e lá na terapia ele descobrir quem ele é e ser quem ele é. Porque ele sabe do jeito que ele tem que ser para ser amado e aceito, né? Ele não quer correr o risco de se transformar, né? De voltar a ser o que ele é, né? De assumir a ser o que ele é realmente. Então, a teoria organísmica entra nesse ponto, assim, é uma pessoa que realmente não conhece a autorregulação funcional, né? Organísmica. Ela vem, ao longo da vida dela, se preocupando com o outro, né? Ela vem ao longo da vida dela não se valorizando, não se colocando como importante na vida das pessoas, né? Ela acredita que ela não tem nenhuma importância na vida das pessoas de verdade. Uma pergunta que eu faço a mim mesma, né, para mim, é assim: por que as pessoas não se preocupam em investir, apostar na manutenção da saúde, em ter hábitos mais saudáveis de vida? Não como uma crítica, né? Porque eu também vivo nesse mundo, né? Onde existe dormir tarde, para discoteca, fumar, beber, mas também, assim, da era do computador, né? Que a gente não se levanta para nada. A meu ver, tem muito a ver com a nossa cultura ocidental, né? Com a cultura do remediar.
Então, assim, eu aproveito a minha vida, eu faço o que eu quiser, o que me deixa feliz, o que me deixa alegre, o que me deixa satisfeito, mas sem pensar, mas sempre contando com que depois eu vou ter como cuidar disso, né? Então eu posso fumar porque eu me sinto bem, tenho prazer nisso, é legal, mas depois eu tenho como remediar isso. Eu tenho remédio, eu vou para o médico, busco ajuda psicoterapêutica, eu vou para fisioterapia, faço o que precisar fazer, né? E as pessoas realmente não se conscientizam da importância da saúde, da manutenção da saúde. Essa energia que eu tenho comentado, falado tanto, ela não é uma energia quantificável, uma energia física. É um conceito um pouco subjetivo, na verdade, porque ela é quando essa energia, ela aparece quando você investe em alguma pessoa, em alguma ocupação. Existe um investimento emocional, existe uma preocupação, existe uma atenção, existe um raciocínio, todos esses atos, né? Eu estou gastando a minha energia. Por exemplo, quando eu atendo uma pessoa, eu estou sentada na minha poltrona, né? Mas eu estou atenta, eu estou preocupada em como é a melhor maneira de intervir para essa pessoa se dar conta do que ela não está conseguindo enxergar, de se dar conta de qual é o sentimento e a emoção dela, qual é a melhor maneira de falar com ela. Estou me preocupando em como essa pessoa vai poder se dar suporte após a sessão, se ela tem condições disso. Então são movimentos que eu faço, pensamentos que eu tenho, sentimentos que eu sinto que gastam a minha energia.